Mas, Graziele, onde foi o boom para você realmente adotar a técnica, fazer o curso, se tornar uma mestre em Reiki, uma mestre reikiana, e adotar isso como um padrão essencial para sua vida? É muito complicado falar sobre isso porque a gente fala sobre terceiros, mas não dá para anular certas coisas. Foi, como é que eu posso dizer, numa questão de saúde de alguém muito próximo a mim, muito próximo, e essa pessoa acabou sendo acometida por um câncer. E no momento de desespero, eu recorri a isso, a médico, todos os tratamentos que a gente sabe, cirurgias, tudo mais. E eu falei, você pode fazer reiki para essa pessoa? E preste atenção, uma observação. Dos 7 anos para cá, que eu não fiz nada mais e melhorei da crise de ansiedade, do pânico, me curei disso, eu não liguei mais para reiki. Eu não quis aprender reiki, eu não quis saber de reiki. Sabia que existia porque essa pessoa falava muito sobre reiki. E aí eu fui novamente voltar a isso agora no diagnóstico, que tem 2 anos e meio. E eu notava, era notório quando eu pedia, pelo amor de Deus, me ajuda, faz um pouco de reiki. Na verdade, não fui eu que pedi. Ele, num momento conversando, e eu falando que o problema que a gente estava passando e tal, ele falou, posso fazer reiki para ele? Porque precisa de uma permissão. E como era uma pessoa próxima, ainda que essa pessoa não desse permissão, eu como uma conexão familiar, eu poderia dar essa permissão. E eu permiti. E aí, outros padrões. E ele começava a fazer o reiki para essa pessoa. E eu notava que ela melhorava. Gente, não foi curado, tá? Da doença a qual foi acometida. Mas o sintoma da dor, o rosto, aquela palidez, aquilo melhorava mesmo. E aquilo foi começando. Eu fui começando a ver que aquilo era mais forte do que eu imaginava, que era real. E a gente começou a ver exemplos disso e a diferença disso, inclusive, em exames. Porque foram começando a fazer, vamos fazer um teste esse mês, não vamos fazer mês nenhum e ver como é que vai ficar. E a gente via ali a diferença nos exames. Talvez essa pessoa não tenha dado a importância, a mesma importância que eu dei para o reiki lá atrás, quando eu precisei para a ansiedade. Mas não culpo, porque a gente está falando aqui do desconhecido, porque assim como eu, ele poderia também acreditar naquilo que é palpável. Ele nem sabia, porque isso não foi dialogado, que todos os dias ele recebia reiki, que reiki era uma técnica japonesa, né? Que era uma conexão mística, né? Que é uma técnica de cura, uma energia inteligente, que agia ali no processo, onde a pessoa realmente sente necessidade, onde a pessoa precisa. E não só a questão do equilíbrio físico, né? Mas o equilíbrio mental e espiritual, a questão da organização e tudo mais. E aí foi com essa pessoa que eu falei, não, peraí, eu preciso aprender isso, porque realmente funciona. Eu tive que ter 2 exemplos árduos, porque foi bem difícil esses momentos que eu passei, e pior ainda os momentos que eu passei com essa pessoa, que ainda está em fase de tratamento. Mas ali eu entendi claramente de que aquilo era uma força magnífica, além de linda. E detalhe, quando ele fazia reiki, para mim, ou para essa pessoa, logo lá atrás para mim, ele dizia, olha, você tá assim, assim, assado, eu tô sentindo você assim, 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 e realmente era fator o que eu sentia, sabe? Às vezes era uma simples dor no estômago que eu nem mencionava, diante de tantos problemas, né, do pânico, uma dor no estômago era nada. Às vezes eu até associava a questão de muitos remédios que eu tomava, e ele dizia, você tá assim, assim, assado. Às vezes era questão dos pensamentos. Ali ele conseguiu me fazer organizar os pensamentos, sabia se era falta de noite de sono, um estopim ou um gatilho que poderia estar me ocasionando aquelas crises em determinados momentos. É uma coisa muito legal. E aí, nesse processo do câncer, né, dessa pessoa, que ainda é tratada, ainda hoje, eu vi ali claramente, visivelmente, ainda que essa pessoa não soubesse,
eu via os efeitos daquilo e eu não podia mais entrar em estado de negação e simplesmente deixar isso para lá. Eu falei, não, eu quero aprender, eu tenho a possibilidade de... E comecei a ter interesse. Aí eu ganhei o livro, comecei a ler o livro, comecei a estudar. Eu vi que Reiki não era ligado a qualquer tipo de religião. Ele é apenas uma energia vinda de Deus, né? Uma energia crística que qualquer pessoa podia aplicar Reiki, desde que capacitada, porque a gente precisa de uma autorização para enviar reiki para alguém, mas para a gente se tornar uma reikiana, a gente precisa de uma autorização também. Então, tinha todo aquele... Então, não era método de Facebook. Eu precisei realmente estudar e aprofundar naquelas relações, no fundamento do reiki, porque eu vi claramente o que ele foi capaz de fazer com aquela pessoa. O que fez comigo, mas eu ainda sem acreditar, né? E aí eu vi pela segunda vez, talvez seja um destino, olha aqui, ó, olha isso aqui, né? E aí eu falei, não, eu vou aprender. Eu fiz os cursos, né? Fiz o curso do Reiki nível 1, Reiki nível 2, nível 3, enfim. Me tornei uma mestre em Reiki. Agora eu começo a dar os meus cursos, né? E termino de escrever o meu livro. Mas eu só queria explicar aqui o porquê, o motivo de como o reiki entrou na minha vida. Não foi por ouvir dizer, foi por uma questão muito pessoal. Foram muitas coisas que aconteceram comigo. Existiram outras coisas, mas se eu ficar falando aqui, a gente vai ficar 3 horas falando. Mas essas foram as principais. Então, para a gente terminar aqui, eu só quis deixar bem, bem explicado que essa questão de eu ter me tornado mestre em Reiki, mas em si, em Reiki, foi porque isso